Se você quiser que o teu esporte levanta ele para o céu, cadê teu Pai, em nome de Jesus Cristo, nos dá a direção da tua palavra, nos ensina, meu Deus, entrega para nós o que o Senhor deu, passamos ao Senhor. E nos ensina através da tua santa palavra, para honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Quem é a pessoa que não quer viver bem? Quem é aquela pessoa que não quer ter sucesso na vida? E quem é aquela pessoa que não quer ser feliz com quem ama? Os problemas não são as contas. Os problemas são não pagá-las. Não tem como viver sem conta. Até o rico tem conta para pagar. Porque o rico também paga a Sabesp depois que ele usa. A água que a gente está usando agora, a gente vai pagar o mês que vem. O rico, por mais que ele tenha dinheiro, a água que ele usa, ele também vai pagar o mês que vem. Então o problema não é ter conta. E quem não é aquelas pessoas que querem pagar as contas em dia? Quem não é aquele filho que quer dar o prazer de ser o filho do pai, de ser o filho da mãe? Quem é aquela esposa que ama o marido, que não deseja ser a melhor esposa para aquele marido? Você sabia que existe, tem como
Só que a gente tem que buscar. Olha o que a Bíblia fala. No capítulo 4, versículo 29. Deu. O que aconteceu, pessoal? Alguém recebeu alguma coisa. E quem deu isso que alguém recebeu? Vamos lá. Deu também Deus. Quem foi que deu? Deus. Veio da parte de quem? Deus. Então, para a gente ser essa pessoa de sucesso, precisamos receber da parte de Deus. Está na mão de Deus. Tudo é Deus. Recebeu também Deus. Deu também Deus a Salomão sabedoria. Glória a Deus. O que Deus também deu para Salomão? Veja bem, se você for uma pessoa sábia, você consegue evitar brigas. Se você for uma pessoa sábia, você vai saber lidar com os clientes, com o patrão. Eu já entrei em loja para ver e acabei comprando um monte de coisa, só porque eu quis ver, porque a pessoa que vendeu foi sábia. A sabedoria, ela leva a pessoa a ser feliz. Uma mulher com sabedoria, ela consegue trazer o marido para perto de Deus. Glória a Deus. Um homem com sabedoria, ele muda toda a situação da casa dele, toda. A sabedoria evita brigas. Se uma pessoa tiver sabedoria, ela vai saber aonde ela pisa. Se todo mundo tivesse sabedoria para entender que a droga não presta, muitos não estariam lá. A sabedoria, ela evita muitos problemas. E a sabedoria enriquece. Se o teu marido tivesse sabedoria para ir na casa da mãe dele e saber se agir no casamento, teria evitado um monte de briga e até mesmo separação. Mas isso serve muito mais para as mulheres, porque são mais as filhas que gostam, não generalizando, de estar mais dentro da casa da mãe depois que casa. Mas se ela for para dentro da casa da mãe com sabedoria, ela vai saber manter a família dela e o casamento dela. Se ela for sábia com os filhos, ela vai saber cuidar dos filhos, ela vai saber dividir o tempo, ela vai saber olhar o caderno do filho, ela vai separar um tempinho para dar uma olhada nos celulares, no que ele está vendo. Porque enquanto a criança é pequena, a gente domina, depois que cresce é um pouco complicado, porque eles se tornam inteligentes e eles podem excluir coisas que eles já viram e que você não consegue saber que ele já viu porque ele excluiu. Então a sabedoria, ela tem um poder muito grande. Então quem é que não quer viver bem com quem ama? É ter sabedoria. A maioria das brigas que acontecem é por falta de sabedoria. Uma pessoa sábia, ela não vai deixar
ela não vai agir quando o sistema nervoso dela está abalado, porque ela já tem sabedoria para aquilo. Eu não vou abrir minha boca porque eu estou nervoso. Se eu abrir minha boca vai dar problema, então eu não vou abrir minha boca, não vou conversar agora, eu vou perder minha razão. A pessoa sabe. Você quer ver uma coisa que todo mundo gosta de fazer e que não é aconselhável pela Bíblia? A Bíblia diz que mais bem-aventurado é aquele que ouve do que fala. E você vê que todo mundo gosta de ficar falando. Às vezes você está sendo observado pelo patrão, pelo superior, para ele te dar algo até melhor. Mas porque você fala demais e não tem sabedoria para falar, perde aquela chance que ele ia te dar. Porque ele vai falar assim: meu, esse cara trabalha demais, esse tem muito boca aberta. Se ele vê o faturamento da igreja, da empresa, se ele vê o faturamento do trabalho, se ele vê o faturamento do comércio, se ele vê o faturamento do que está acontecendo, ele vai ter problema. Ele vai falar. Mas ele já foi. Por um outro lado, ele seria a pessoa essencial para ter aquele cargo. Está me vindo aqui pensamentos de ex-pastores. Quando você vai lá no store do pastor Alan, porque ele tem sabedoria, você vê vida. Ele passeia com a família, ele tira foto de onde ele está trabalhando. Você não vê conversa nenhuma sobre ele. E quando você pega histórias daquela pessoa que está cheia de uma pessoa insensata, não tem temor com as coisas, daqueles que falaram mal, que saíram falando mal, você já vê a vida deles aí. Sabedoria, diferença. E se nós que somos homens olhamos, imagina Deus. Às vezes a pessoa fala assim: eu não estou acreditando, eu estou aqui tanto tempo e eu não cresço. A fulana chegou faz 6 meses, já pegou um lugar melhor. Não seja orgulhoso. Vê como ela trabalha, vê o horário que ela chega, o horário que ela sai, vê a postura dela na empresa, glória a Deus. Vê como ela atende os clientes, porque o teu patrão quer resultado e ele vai beneficiar quem está trazendo resultado para a empresa. Então, por isso que Salomão foi muito próspero, porque Deus deu para ele sabedoria, grandíssimo entendimento. Então ele era sábio para agir, mas ele tinha facilidade para entender. Ele sabia agir e sabia também entender. Essa não dá agora para vender. Essa está fechada. Ela já chegou, já se cruzando toda, e já levantou o peito, já fez assim. Ela já vai ter que quebrar aquilo ali. Aí chegou um cliente já feliz: olha que legal, estou a fim de comprar um sapato. Você já vai vender uns 3. Mas se você conseguir quebrar aquele que chegou assim, só está olhando, até o jeito de olhar é folgado, você fala: meu Deus. Mas Salomão, ele tinha o quê? Entendimento.
vezes fala bom dia, fica à vontade. O dia não está muito bom para mim, não, tá bom? Deixa eu aqui um pouquinho quieto. Eu sou um cliente assim. Só vim ver aqui. Desculpa. Fica à vontade. Uma vez, um homem riquíssimo. Só que ele era muito simples. Ele entrou dentro de uma concessionária de carros importados caríssimos. E porque ele estava muito simples, ele não foi atendido como ele deveria ser. Foi atendido de qualquer jeito. Ninguém ligou para ele. E sempre um vendedor conhece o outro da outra loja, né? Não é assim? E aí, você vendeu bem hoje? Como que você vendeu? Rapaz, foi difícil aqui. Eu não consegui vender nada. Aí esse rapaz foi numa outra loja. Ele foi super bem atendido. Ele comprou na outra loja um carro caríssimo. Então não subestima as finanças de ninguém, porque às vezes aquele que tem não mostra. E a pessoa que ela tem sabedoria, ela vai saber tratar. Então Salomão, ele tinha sabedoria, mas ele também tinha entendimento. E Deus deu esse entendimento para Salomão de uma forma muito grande. Eu trabalhava no laboratório Cura, ali na Brigadeiro, só tinha carro chique, só tinha carro, pessoal. Era difícil comprar um carro popular. Era só Mercedes, só carrão. E às vezes a gente olhava os pacientes, você olhava assim para o paciente, você não dava nada para ele. Às vezes ele tinha muda, de chinelo, camiseta. Quantas vezes eu me surpreendi? Aí ele saía com o carro dele, aquele que era simples, saía com o maior carrão. Salomão, ele recebeu da parte de Deus sabedoria, grandíssimo entendimento e uma larga inteligência. Não tinha pessoa conseguir. Não tinha como ele não ser o homem mais rico da terra, porque ele tinha tudo, ele não perdia, pessoal. Ele sabia lidar com todas as situações e com as piores possíveis. Ele sabia quando a mulher dele estava nervosa, ele sabia quando alguém queria dar o bote, ele sabia quando alguém queria roubar o reinado de Israel, ele sabia quando o exército era forte, como teria que atacar os exércitos dos inimigos. Ele sabia, então ele só ganhava. Então quando você tem isso, você vai saber lidar com o teu marido, com o teu filho, com a tua casa, com os teus afazeres, com o teu profissional. Mas Salomão pediu para Deus sabedoria. A Bíblia vai dizer que Salomão pediu para Deus sabedoria. Ele não pediu riqueza. Ele foi um dos homens mais ricos da face da terra. Ele foi o mais rico. E a Bíblia diz que ninguém vai ser rico como ele foi. Mas ele não pediu riqueza. Ele pediu isso que Deus deu. Quando a gente se torna sábio, a gente sabe agir. A gente tem a bênção de Deus. A gente sabe se importar, a gente sabe se colocar no nosso lugar.
Deus, Ele quer te entregar coisa grande, e Deus está te preparando para coisa grande, porque quando essa coisa grande chegar, você vai ter sabedoria para lidar. Você vai ter sabedoria para lidar com isso. E muitas das vezes você está passando dificuldade por falta de sabedoria. Porque se você calcular quanto que você ganhou num ano, às vezes você ganhou no ano quase 60 mil reais. E você olha para trás e fala, poxa, onde eu coloquei esses 60 mil? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar um tapete vermelho. Você sabe que tapete vermelho é para caminho de pessoas importantes. Vai ser forte. Eu vou levar esse tapete vermelho para o monte. E vai ficar estendido aqui, ó, bem bonito. E a partir de segunda-feira que vem a gente vai buscar de Deus essa. Porque quem que foi que deu? Quem que deu para Salomão? Quem quer essa sabedoria? Olha só, ele deu uma larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Pessoal, presta atenção, tudo que existe alguém inventou. Pega lá aquele vaso que está lá no meu